Olá pessoal, sou Otniel Cabral e você está no canal Pense. No vídeo de hoje nós faremos um pouco diferente, pois estaremos contando com uma convidada especial, a Melissa Paulino, de 7 anos, uma leitora mirim. Ela estará apresentando a vocês um clássico da literatura cristã chamado O Peregrino. Então, se você quer conhecer um pouco da história do Peregrino, acompanhe esse vídeo e veja nas palavras da Melissa quão preciosa é a leitura do Peregrino. É com você, Melissa. O Peregrino, eu gostei muito dele, porque ele também foi escrito por um autor que também ele quer contar uma história boa. O nome desse autor é John Byrne. E esse livro fala sobre o caminho que as pessoas devem seguir. Aquele caminho que é para seguir a palavra de Deus e aquele que é para se desviar. Essa pessoa que está aqui na frente vai ser um exemplo de uma pessoa que quer seguir a palavra de Deus, uma pessoa que quer seguir o caminho certo para ir para o céu. Já nas outras pessoas não queriam ir. Muitas imagens aqui que eu gostei muito também, e é só um trechinho assim embaixo, não é muita coisa para ler não, é bom. E eu poderia contar um pouquinho da história que o John Byrne fala? Sim, posso. É muito bom porque era uma pessoa que queria seguir o caminho da cidade celestial, queria seguir o caminho da palavra de Deus. Quando ele estava procurando instruções para ir para esse lugar, ele achou uma pessoa chamada Evangelista. Essa pessoa deu o caminho, todas as vezes ele dava o caminho para poder andar, o caminho certo. Ele disse que ele só poderia andar pelo caminho estreito, o caminho que dava para a cidade celestial, e não pelo caminho largo, melhor, só pelo caminho estreito. Quando ele foi voltar para casa, chamar a família dele, porque a cidade que ele morava ia ser destruída. Depois ele foi chamar a família dele. A família dele ficou zombando dele, pensando que ele estava pensando numa coisa que não existia, estava imaginando só. Então, no dia seguinte, ele arrumou a mala e foi para a cidade celestial, com um manto muito pesado nas costas dele. No meio do caminho, ele achou o evangelista de novo para dar as outras coordenadas. Ele achou e disse o caminho. Depois, no meio do caminho, ele se achou com um demônio. O demônio queria matar ele, porque o nome dele era Apolião. Ele queria matar ele porque não queria deixar ele entrar na cidade celestial. Queria deixar ele entrar no inferno. Então, ele lutou dia e noite com ele, daí que ele conseguiu fugir de Apolião, se escondeu em um castelo. No castelo, ele achou outra pessoa que ia ajudar ele a dar outro caminho, que não era o caminho certo. Nesse outro caminho, ele era aquele caminho que estava se desviando da palavra de Deus. Ele não foi tentado por essa pessoa, então depois fugiu. No meio do caminho ele achou uma pessoa fiel, que era um vizinho dele, que também estava indo para a cidade celestial. Lá, quando ele chegou com o fiel, eles conversaram sobre o que eles tinham achado de dificuldade no meio do caminho indo para a cidade celestial. Aí eles conversaram e Fiel disse tudo o que tinha acontecido com ele. Cristão também aplicou o que tinha acontecido com ele. Depois eles estavam conversando e caminhando pela cidade. Eles estavam indo pela cidade. Nessa cidade que eles entraram, não podia ser pregada a palavra de Deus. Ninguém que é cristão, que acreditava em Deus, podia entrar lá. Lá as pessoas queriam desviar ele, falando sobre coisas que não eram da palavra. Lá eles foram presos
quando descobriram que eles eram cristãos. Eles foram presos numa gaiola e interrogados. Quando eles foram interrogados, algumas pessoas estavam perguntando algumas coisas, porque eles entraram lá e sobre outras várias coisas. Fiel estava ignorando essas pessoas, então ele foi chicoteado e preso numa cruz. Então, ele foi chicoteado. E da outra vez, ele ainda estava ignorando. E quando ele foi ignorar de novo, ele foi queimado na fornalha. Depois, ele foi para a cidade celestial, porque ele era fiel na palavra de Deus. Tudo que eles faziam com ele, ele não ligava e só seguia a palavra de Deus. No outro dia, no dia seguinte, Cristão saiu correndo, o amigo dele, de fiel, saiu correndo para ir para a cidade celestial. Lá, ele estava no meio do caminho. Outra pessoa chamada Van Confiança queria desviar ele. Ele deu um montão de riquezas, porque se ele pegasse essas riquezas e se ele se desviasse, ele ia poder levar todas as riquezas para ele, mas ele não se desviou. No meio do caminho, ele achou um outro amigo dele chamado Esperançoso. Eles dois também conversaram muito no meio do caminho. No meio do caminho, ele achou quatro pastores. Esses 4 pastores também disseram o que eram para eles fazer. Quando eles estavam indo para a cidade celestial, dando tchau para os pastores, um dos pastores deu presentes para eles. Um pastor deu um mapa, outro desejou boa sorte, outro uma luneta e outro também desejou boa sorte. Então eles dois continuaram seguindo o caminho. No caminho também eles acharam um castelo. Nesse castelo, três mulheres queriam desviar eles, mas eles não foram desviados. Quando eles entraram lá, em outro castelo, eles viram que não tinha só um modo de varrer a sala, porque uma pessoa estava lá querendo varrer a sala, porque essa sala significava o nosso coração, o coração das pessoas sujas, que era todo sujo, cheio de pecado. Depois, eles aprenderam que a pessoa que varresse aquela sala, deixasse aquela sala limpa, ia ser um exemplo de Jesus, a pessoa que morreu por nós e com o sangue dele limpou nosso coração. Eles entenderam isso naqueles 2 modos de varrer uma sala. Eles saíram de lá e tentaram chegar na cidade celestial. Lá eles também andaram muito para alcançar a cidade celestial. Lá outra pessoa estava seguindo eles. Quando eles chegaram na cidade celestial, eles estavam se afogando porque eles tinham que atravessar um rio para chegar na cidade. Eles estavam se afogando demais, mas conseguiram chegar na cidade celestial. Já essa outra pessoa que estava acompanhando eles foi num barco, mas essa pessoa não conseguiu entrar. Por isso que eu gostei muito desse livro. Eram pessoas que estavam tentando conseguir ir para a cidade celestial. Elas conseguiram porque eram fiéis em Deus. Se elas não fossem, elas já não iam poder entrar nessa cidade. Sobre as dicas de você andar no caminho correto e não no caminho errado. Fica sempre fiel na palavra de Deus.